Bem-vindos de volta então e continuamos aqui então a ver os princípios básicos para conectar o PHP a uma base de dados MySQL. Já vimos então que utilizamos aqui aquilo que se chama o DSN, ok? Que é genericamente o Data Source Name, isto é, o nome da nossa base de dados. Nós poderíamos simplesmente ignorar tudo isto que aqui está e ele automaticamente vai também estabelecer a ligação normalmente, cá está. Eu deixei ficar, eu vou aqui encerrar isto para não ter aqui este espaço, ok? Podemos especificar aqui, eu acho que é uma boa prática colocar aqui o host igual a localhost ou 127.0.0.1, neste caso quando o servidor MySQL está localizado na mesma máquina. Depois colocamos então aqui o utilizador e a sua respectiva palavra passe, não esquecendo que temos que definir aquilo que se designa por driver, ok? A evocação da driver, uma vez que o sistema PDO permite-nos utilizar diferentes tipos de sistemas de gestão de bases de dados, eu aqui indico qual é o sistema que eu quero e automaticamente o PHP depois vai se encarregar de carregar os drivers necessários para aceder ao MySQL. E depois aqui defino então o DBName. DBName é o Database Name, qual é o nome da base de dados à qual eu me quero ligar, e neste caso é a base de dados negócio. Utilizei depois aqui uma estrutura try-catch para tentar captar erros que porventura possam acontecer quando eu tento ligar a uma base de dados. Ora, isto é extremamente importante, porquê? Porque pode acontecer que o meu script até esteja bem escrito, mas que o servidor MySQL esteja em baixo e, portanto, nesse caso irá ser originado um erro. E nós não queremos que apareçam cá aqueles erros enormes e cheios de tralha, como eu costumo dizer, que não interessam a ninguém. E, portanto, por uma razão simples, nós colocamos aqui isto informando que a ligação foi estabelecida ou não informando rigorosamente nada, por exemplo, e depois colocamos então no catch aqui uma frase dizendo que houve um problema qualquer com a ligação, ok? Ora, eu tive a necessidade de especificar dentro do catch um parâmetro, e o parâmetro chama-se, neste caso específico, como estamos a trabalhar com o sistema PDO, aquilo que é um PDO exception. E depois esse PDO exception tem uma variável, ok? Uma variável associada a si e que me vai permitir fazer o que vocês vão ver neste vídeo. Isto é, se acontecer tudo, se tudo decorrer com normalidade, apenas esta parte do código será executada, ok? O try vai tentar ligar, conseguiu ligar, ok, fantástico, passa à frente e ignora tudo o resto. Caso contrário, se acontecer um erro de qualquer espécie, seja o facto de eu ter escrito mal o nome da base de dados, ou o servidor estar em baixo, ou qualquer coisa do género, ou o utilizador ser inválido, inválido no sentido de não ser amputado, não é o caso, mas ser inválido no sentido dos seus dados estarem mal introduzidos, então vai ser o catch que vai ser apresentado. O catch, para além de me permitir apresentar mensagens ou executar outras funcionalidades, permite-me passar aqui para dentro um argumento do tipo PDO exception, isto é, uma exceção gerada pelo PDO. Quem é que vai gerar esta exceção? É aqui o gestor, ok? O gestor emite uma mensagem e diz, epá, tentei-me ligar e até puf, olha, não consegui. Então toma lá uma mensagem de erro. Toma lá uma mensagem de erro que é guardada aqui no E. E o E não é propriamente uma mensagem do tipo string, mas é sim um objeto do tipo PDO exception, ok? E ele tem aqui associado a ele uma coisa interessante, que é o facto de eu poder ir buscar a mensagem que ele guardou de erro. Eu vou aqui colocar um parágrafo, que é para depois colocar aqui um outro echo e dizer o seguinte, ou melhor, vou colocar aqui assim, neste caso, um outro parágrafo, depois vou concatenar isto aqui tudo, barra P, ok, e vou colocar aqui assim, simplesmente, e agora a utilização deste sinal, para quem está familiarizado então com a utilização dos objetos, determina a execução de um método da classe e, portanto, eu quero usar o seguinte método, getMessage, ok? E o getMessage vai-me buscar a mensagem de erro gerada. Ora, eu neste caso não tenho mensagem de erro nenhuma, a ligação é estabelecida, é fantástico, não há aqui nada de erros.
porque eu apaguei a mensagem a dizer que a conexão estava bem estabelecida, mas eu vou alterar propositadamente aqui o negócios para um título diferente. Vamos aqui refrescar e cá está. Aconteceu um erro na ligação de base de dados. E reparem como a mensagem agora é muito mais curta. Ok? SQL state, qualquer coisa, e lá está. Um código depois diz unknown database negócios. Ok? Ora, portanto, o erro foi o facto de não existir uma base de dados de negócios com este nome. Eu vou chamar aqui o Ruti. Ok? Olha o Ruti. É um utilizador que não existe. Ok? A base de dados existe, mas o utilizador não existe. Então vamos refrescar. E cá está. Um erro com um código diferente. Access denied for user Ruti. @localhost. Using password? Yes. Tem password, mas o Ruti não existe. E, portanto, aqui ele diz que o acesso é negado a este funcionário. Funcionário que não existe. E, porventura, até é capaz de haver aqui outros funcionários que, coitadinhos, não têm permissões para nada. Eu vou dar aqui um exemplo do João. O João tem muitos privilégios. Eu vou editar os privilégios dele e vou aqui, por exemplo, retirar-lhe os privilégios todos. Hein? Isto é que vai ser bonito. Ok. Retirei todos os privilégios, vou executar e diz assim, você mudou os privilégios para João Localhost. Ora, João Localhost, coitadinho, tem privilégios quase zero, ok? É um utilizador, mas sem privilégios. Estes aqui também não têm grandes privilégios, não. São meros operários, coitadinhos, sem privilégios. Estes aqui não. Estes têm todos os privilégios, exceto o grant, e este aqui tem tudo, exceto o grant também. Ora, vamos então voltar aqui e vamos dizer aqui a ele que, não, o nosso utilizador é o João. E a sua password é ABCD. Ok? Vamos ver se este João consegue aceder à base de dados. Refrescou. Pumba! Access denied for user João. Localhost to database negócio. Isto é, o João não tem permissões para aceder à base de dados negócio. Ok? E, portanto, aqui está uma forma de nós, através do try e do catch, conseguirmos ir buscar a mensagem de erro e sabermos de forma muito precisa qual é o problema que está a ocorrer com a nossa base de dados.